desses líderes extraordinários que marcaram a minha vida, e você também deve ter pessoas que influenciaram você, que você os viu em ação. E essa é uma das melhores maneiras de você aprender a liderança, está debaixo da liderança e influência de outras pessoas. Lições maravilhosas, coisas boas que você vai aprender e às vezes um aspecto da liderança que talvez não tenha sido muito boa, mas sim serve como aprendizado para você. Então você aprende primeiro vendo. A segunda coisa é que você aprende lendo. E eu vou falar bastante sobre isso, a importância de você ler livros, ler bons livros. Mas eu confesso para vocês que a minha vida não foi sempre assim. Eu fiz o primeiro ano primário, né, de educação infantil, numa escola pública, depois fui para o Colégio Batista, uma escola destacada ali em Perdizes, em São Paulo, e já nesse segundo ano os meus colegas já tinham sido todos alfabetizados e eu não. E eu fiquei para trás, eu tinha uma dificuldade imensa em leitura. E eu lembro que às vezes a professora pedia para a gente ler um parágrafo e eu já ia adiantando para quando chegasse na minha vez eu não gaguejar. Ou na escola dominical para ler um versículo era sempre muito difícil. Então o meu modus operandi foi o seguinte, eu estudava o suficiente para fazer prova e passar de ano. E assim consegui sair do infantil, do fundamental, ensino médio, e fui para a universidade também lendo para passar de ano e me formar. E graças a Deus deu certo, eu me formei em jornalismo na Louisiana State University e eu me lembro que alguns anos depois da minha formatura, uma amiga nossa que estava com alguns vídeos VHS, você lembra o que é VHS? Alguns aqui vão se lembrar o que é isso. Uma gravação logo depois da formatura, que meu pai fez com aquele tijolão, aquela câmera pesada. Ele perguntou, e Mário, e aí, como é que você está? Como é que você se sente? E a minha resposta para ele foi essa. It's over, acabou, no more books. E essa era a minha atitude. Quando eu me formei na universidade, eu falei, chega de livros, chega de livros. E eu descobri que é um dado interessante que 65% dos formandos universitários nunca mais abrem um livro para ler. Por quê? Porque não é, como diz no interior, não é preciso. Você já tem o diploma na parede, já é formado, certificado, doutor, não precisa mais. Pois essa era a minha mentalidade quando eu me formei há muitos anos atrás. E não li livros. Por 2 anos. Estava feliz trabalhando, ganhando dinheiro, até que eu conheci a Priscila, ela ali em Dallas, e nós ficamos noivos e aí íamos nos casar. E naquela época estávamos frequentando uma igreja, e a igreja tinha um ministério de homens, e eu queria participar desse ministério, então eu fui. E quando chego lá nessa reunião, sábado à tarde, homens, empresários, o líder lá do ministério se levanta e fala assim, bom, nós vamos começar a leitura de um novo livro. E quando ele falou isso, eu quase que, fui embora. Mas eu queria tanto fazer parte daquele ministério que eu fiquei. Comprei o livro e li. O livro chamava-se Your Attitude Keys to Success. Sua atitude chaves para o sucesso de quem? John Maxwell. Queridos, esse livro mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha atitude com relação ao aprendizado, à leitura. E antes de concluir aquele livro, eu já fui na livraria e comprei um outro livro de John Maxwell e comecei a ler, e a minha vida mudou. Desde então, a minha vida hoje, né, eu tenho livros, são os meus melhores amigos, eu já mudei, já morei em 3 países diferentes, já mudei mais de 10 vezes, mas eu sempre levo comigo os meus livros. Eu tenho hoje uma biblioteca de milhares de livros, mas tudo começou com aquele primeiro, que fez toda a diferença na minha vida. E eu pergunto para você hoje, quais são os livros que você está lendo? Não vai dizer que eu tenho lá em casa, eu tenho 66 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, isso é bom, é um bom começo.
Mas além da Bíblia, a Palavra de Deus, que deve ser o seu livro principal, você tem que ter outros livros de liderança, de comunicação, de desenvolvimento humano, de relacionamentos, de finanças, de negócios, de gestão, enfim, tantos livros importantes. Um livro pode mudar para sempre a sua história. Eu quero desafiar você a ler bons livros. Você tem acesso a tantas coisas, tantos recursos, e você começar a montar a sua biblioteca. Tem gente que hoje compra o livro, lê e dá para alguém. Não, guarde seus livros, que eles sejam seus livros de referência, que vão ajudar você na sua jornada, na sua caminhada. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Então nós aprendemos liderança através daquilo que nós vendo. Você aprende liderança lendo, como é importante você fazer isso. E por último, você aprende, desenvolve liderança fazendo. Não adianta você só ficar na teoria, só ficar lendo livros, só ficar debaixo da liderança de outras pessoas. Chega um momento que você precisa agir, você precisa fazer. É o preparar, apontar, fogo, né? É dada a partida, é que nem o Usain Bolt, ele se preparou por anos e anos para correr aqueles 10 segundos e quebrar o recorde mundial. Então, é preparo para você agora correr. As outras gerações trouxeram influências, trouxeram princípios, valores, exemplos para você se preparar. E agora ela passou essa tocha para você seguir em frente. Agora você vai levar isso adiante. Que privilégio, que responsabilidade. Tiago 1:22 diz: não sejam meros ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E quantas pessoas são mestres em serem ouvintes? Ouvem, gostam de ouvir, ouvem muito bem, anotam tudo. Mas na hora de praticar... Então, liderança, tudo que você está aprendendo aqui nesse curso é valiosíssimo. Mas vai chegar um momento que você vai ter que colocar em prática. Eu queria compartilhar aqui algumas áreas de vida que você pode e deve colocar em prática a liderança. Primeiro em casa, né? Tudo tem que começar em casa. A Bíblia fala, não adianta você querer liderar na igreja se você não cuidar da sua família, de casa. Quando você era pequeno, eu lembro quando era jovem, adolescente, criança, né? A liderança começava ali em você arrumar o seu quarto, organizar, fazer a cama, de você cuidar das suas coisas, de você... Eu lembro que a gente ia varrer lá a calçada e lá na frente de casa tinha uma árvore, né? Tinha que caía aquelas folhinhas amarelas e aquele ipê amarelo, e eu pensava que aquilo era terra, né? Parecia o céu, era assim, o chão dourado. Eu já moro no céu, olha só. Varrer aquilo era difícil, especialmente quando passava um carro em cima e pisava, aí ficava difícil. Mas fazer isso, a organização eu fazia com meu irmão, um lavava, outro recolhia, trabalho em equipe. Lavar carro, né? Um lavava uma parte, um lavava outra, um lavava o vidro, outras partes cromadas, como meu pai falava. Enfim,
liderança começa aí. Liderança começa no casamento, influenciando o seu cônjuge, influenciando os seus filhos, os seus irmãos. Liderança começa em casa. O lugar mais difícil para você liderar é em casa, mas é ali que você tem que começar. Depois você tem a liderança na igreja, tão especial, quantas pessoas se despontaram na vida profissional, mas elas começaram a liderar na igreja, na escola dominical, ali o simples fato de trazer a Bíblia na escola dominical ganhava ponto, decorava um versículo, ganhava mais, uma estrelinha. Eu gostava de ganhar as estrelinhas, né? A competição bíblica, desembainhar a espada, né? E você achar os versículos, acampamentos, gincanas, campanha de mordomia. Me lembro que nós recebemos uma vez um cruzeiro, cada criança recebeu um cruzeiro, como se fosse R$1. E a gente tinha que multiplicar aqueles talentos, né? Então com aquilo eu comprei um pouquinho de graxa e fui engraxar sapato, fui fazer cartão de Natal, comprava farinha, açúcar lá da minha mãe, fui fazer bolacha para vender e depois tudo que foi multiplicado a gente dava de presente na igreja. Eu me lembro que eu acho que de R$1 eu devolvi R$97. Foi uma coisa assim, uau, uma multiplicação. Mas isso o que é? Liderança na igreja. Liderança na escola, de você aprender a organizar o seu tempo, a estudar, você fazer trabalhos com colegas, né, trabalho em equipe, projetos, os ensaios, as apresentações, a bandinha, o coral, a formatura, são todos trabalhos que envolvem muita liderança. Nos esportes também, né, os treinamentos, treinando jogadas, um time, né, a jogada para o ataque, como é que defende, os jogos, as estratégias, os campeonatos, tudo isso faz parte de um processo para treinar as pessoas a serem melhores líderes. No trabalho também, a preparação do currículo, do CV, a entrevista, o estágio, trabalhar em equipe, colaborando com outras pessoas, o chefe, o gerente, o líder, o presidente, aquela estrutura hierárquica, os treinamentos, os projetos, o planejamento, os eventos, marketing, as vendas, os resultados, tudo isso faz parte de um projeto maravilhoso de liderança. E aquele que empreende, né, os negócios, sonhando, criando, empreendendo, treinando, produzindo, servindo, fazendo a diferença. Todas essas áreas têm a ver com liderança. E você é desafiado a fazer isso. Então, em qual etapa você está? Você ainda continua vendo? Você está lendo? Ou você está fazendo? Prepare-se, porque tem muito mais para você.